vamos começando aqui mais um podcast Revista o Papel em Minutos, edição de setembro de 2024, trazendo alguns dos principais destaques da nossa revista o Papel impressa, que este mês inicia sua circulação especial durante o ABTCP 2024, 56º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel. Evento este promovido pela BTCP em São Paulo no Transamérica Expo Center. Sejam todas, todas e todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Patrícia Capo, editora de publicações da BTCP, e estou aqui com a minha editora assistente, Thaís Santi. Oi, Patrícia. Olá, ouvintes. E dentre os conteúdos editoriais selecionados para este O Papel em Minutos, estão a reportagem de capa e a entrevista, como tradicionalmente trazemos neste primeiro bloco. E teremos no segundo bloco participações dos colunistas, Carlos Baixa, falando sobre preços mundiais, e de Maria Luísa Otero da Almeida Lamardo, autora da coluna sobre esclarecimentos de dúvidas técnicas, Pergunte ao Zé Passel. E já iniciando pela reportagem de capa de setembro, a edição traz a cobertura completa da 12ª Semana de Celulose e Papel da BTCP, realizada em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, que teve este ano como tema a tecnologia como catalisadora de resultados sustentáveis do setor de base florestal. O evento ocorreu entre os dias 20 e 22 de agosto e reuniu um público de cerca de 500 profissionais na fábrica da Suzano, instalada na cidade sul-mato-grossense, com palestras e debates distribuídos em 6 painéis: celulose, gente e gestão, meio ambiente, recuperação e utilidades, papel e indústria 5.0. Viviane Nunes, Head of Education da Universidade Setorial BTCP, destacou que a cada edição a BTCP dedica-se a montar uma programação alinhada às necessidades do setor. O nosso propósito é montar um programa atual que atenda às demandas vivenciadas na indústria. Com as novas fábricas que estão sendo instaladas no Mato Grosso do Sul, essa demanda aumenta, ou seja, a mão de obra qualificada ela precisa ser vista com cuidado. A Semana de Celulose e Papel, que há mais de uma década contribui com o atendimento das mais variadas demandas do setor, vai poder ajudar ainda mais nessa qualificação da mão de obra local. O nosso propósito também é mostrar as inúmeras oportunidades que a indústria de base florestal oferece ao mesmo tempo em que contribuímos com o processo de capacitação técnica. E para fazer isso, nós levamos também palestras gratuitas a estudantes da região, que foram concedidas no auditório da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas, ela faz parte do portfólio da Universidade Setorial da BTCP. E para quem quiser conhecer um pouco melhor da universidade, vocês podem entrar no link www.universidadesetorialabtcp.org.br. Agradecemos a Viviane, nossa querida Vivi, pela participação em nosso programa, convidando a seguir o moderador do painel Papel, Glauber Salles, gerente de produção de papel e acabamento da Silvamo, para ressaltar que eventos como a Semana de Celulose e Papel de Três Lagoas proporcionam uma grande interação, resultando em compartilhamento de ideias e soluções que já estão sendo aplicadas. É através dessas soluções que a gente vai compartilhando que a gente consegue trazer resultados com menor custo, com mais sustentabilidade, menos uso dos recursos e, principalmente, com foco na tecnologia, pensando em digitalização, indústria 4, 5.0, que é o que o futuro reserva aí para o negócio. Nossos agradecimentos ao executivo Glauber Salles, da Silvamo. E ouviremos agora José Rodinei Afonso Moreira Júnior, gerente de engenharia de processo da Suzano Três Lagoas, que moderou o painel Indústria 5.0 e reforçou a relevância da troca de experiência entre os players do setor durante o evento. Trabalhar temas com inovação e sustentabilidade nos remete à palavra de inovabilidade. O seminário foi extremamente importante. Olhando para o futuro, não basta só discutir redução de custo e performance. Como é que a gente alinha isso com as novas práticas de ESG, de meio ambiente, de relação com a comunidade, de bem-estar do nosso time de colaboradores. E eventos como esse é fundamental, porque podemos compartilhar práticas, aprender o que está sendo feito no setor e escalar em problemas atuais e escalar em problemas que não foram apresentados, além de facilitar com network e velocidade nas implementações para resultados ainda não conhecidos. Muito obrigada, José Rodinei, pela presença em nosso Papel em Minutos. E deixamos aqui nosso convite aos ouvintes que não puderam comparecer ao ABTCP 2024
onde a revista de setembro estará sendo distribuída. Para acessar a reportagem completa na versão digital em opapeldigital.org.br ou pelo nosso portal newspulpaper.com, por onde também poderão acompanhar toda a cobertura diária do Congresso e Expo ABTCP deste ano. Correto, minha cara Thaís. E vamos agora falar sobre a entrevista da O Papel de Setembro, que é sobre a unificação da Forest Paper e da Revita Ambiental, concretizada em junho e que resultou na agora chamada Forest. A nova organização, que une diferentes unidades de negócios em uma só marca, reforça um aspecto competitivo que a Forest considera fundamental: posicionar-se como uma empresa verticalizada, da celulose ao papel formatado, passando pelo corte e rebobinamento em insumos como tubetes, pallets e cantoneiras. O processo de unificação das marcas passou pela condução de Luísa Carvalho, que assumiu a posição de diretora de recursos humanos da Forest em abril último. A executiva soma uma experiência de 15 anos na área e revelou na sessão entrevista deste mês como as frentes de trabalho encabeçadas pela Forest têm consolidado o crescimento sustentável da empresa. Nós temos vivido momentos muito ricos e proveitosos na Forest. Esse ano 2024 tem nos marcado historicamente pela nossa expansão no mercado e também pelas ações de planejamento estratégico que nós estamos desenvolvendo. Quando a gente olha para a área de pessoas, de recursos humanos, o que é que se destaca nesse movimento? Primeiro, profissionalização da empresa. Então, nós temos construído um time cada vez mais profissionalizado, com ferramentas de gestão, com modelos de trabalho aderentes ao modelo de negócio que a gente quer construir daqui em diante para o nosso futuro. Processos que nós temos conduzido de transformação cultural, a gente tem ressignificado a nossa atuação comportamental dentro dos negócios, a gente reforçou os nossos valores ao longo desse ano e continuaremos fazendo isso ao longo do próximo ano, com nosso foco na cultura Forest, trazendo para o nosso dia a dia tudo que a gente acredita como grupo e como organização e, sem dúvida nenhuma, rodar os produtos de avaliação de desempenho e culminar nisso num plano de carreira para os colaboradores é o que tem sustentado as nossas estratégias de pessoas e é o que nos motiva a continuar apoiando e suportando a empresa nesse movimento de crescimento para os próximos anos. Nosso muito obrigada, Luísa Carvalho, pela participação em nosso programa e convidamos nossos ouvintes para conferir mais detalhes sobre os negócios da Forest e o planejamento estratégico da empresa para os próximos anos em nossa opapeldigital.org.br e no newspulpaper.com. E com estes destaques editoriais de reportagem de capa e entrevista da O Papel de Setembro, fechamos este primeiro bloco do nosso Papel em Minutos, o programa que resume os conteúdos da revista O Papel, que há 85 anos circula mensalmente em formato impresso no Brasil e no mundo. E seguimos aqui neste segundo bloco com os nossos colunistas convidados, Carlos Bach e Maria Luísa Otero da Almeida Lamardo, falando, respectivamente, sobre comportamento dos preços do setor de base florestal mundialmente e sobre como as demandas ambientais podem influenciar a rotulagem de produtos de papel. Mas antes de convidar o colunista Carlos Baixa, professor titular da Exalc USP, para falar com os nossos ouvintes, gostaria de ressaltar uma informação muito importante. A coluna do professor Baixa não está disponível na versão impressa da O Papel de Setembro, devido à antecipação do prazo de fechamento que tivemos de optar para que a edição pudesse circular no ABTCP 2024. Desta forma, caras e caros ouvintes, a leitura da coluna Indicadores de Preços, do professor Baixa, terá de ser lida pelo nosso portal newspulpaper.com na área de colunistas, ou poderá ser acessada pela aba Publicações da edição digital da revista O Papel, como conteúdo complementar da versão digital completa da revista. Dadas então as devidas explicações aos nossos ouvintes e leitores do O Papel de Setembro, Thaís, agora sim vamos convidar o professor Carlos Baixa para comentar sobre as variações de preços que o setor de base florestal teve em agosto último. Prezado leitor, prezada leitora da revista O Papel, nesta edição, na qual damos ênfase aos preços de celulose, papéis, aparas e madeiras sólidas no Canadá, em especial nos meses de agosto e setembro, temos alguns pontos a ressaltar.
Número 1. É nítido que estamos numa fase de baixas de preços de celulose nos principais mercados internacionais, tanto de celulose de fibra curta como de fibra longa. Esta fase de baixa começa em meses diferentes, segundo o país considerado, mas a maior parte dos países adentram na fase de baixa, seja em julho ou agosto desse ano. Segundo ponto, os preços de papéis variam de comportamento segundo o tipo de papel considerado e o país. O papel imprensa está estável em US$ 680 por tonelada nos Estados Unidos de março a agosto desse ano. No Brasil, em especial, os preços em reais dos papéis de embalagem da linha marrom tiveram expressivas altas no mês de setembro. Terceiro ponto, os preços de madeiras sólidas no Canadá continuam a ter fortes flutuações de um mês a outro. Isso é um cenário que inicia-se em começo de 2023 e ainda persiste em agosto de 2024. Tenham todos uma boa leitura de nosso texto. Agradecemos o nosso colunista Carlos José Caetano Baixa, o famoso professor Baixa, pela presença em nosso Papel em Minutos. E falaremos a seguir com Maria Luísa Otero da Almeida Lamardo, que assina a coluna Pergunte ao Zé Passel, que continua com artigos sobre meteorologia. Nesta O Papel de Setembro, a Maria Luísa aborda um tema extremamente relevante ao nosso setor de base florestal, pela seguinte questão trazida ao Zé Passel. As demandas ambientais podem influenciar a rotulagem de produtos de papel? A resposta sobre ser esta influência verdadeira, quem dá a vocês é a nossa própria colunista. Sim, é uma verdade. As demandas ambientais podem, de fato, influenciar na rotulagem de papel e de seus produtos. Nas últimas décadas, o movimento em prol do desenvolvimento sustentável trouxe muitas demandas ambientais e, juntamente com elas, também vieram consumidores que buscam produtos amigos do meio ambiente. Naturalmente, quem cumpre essas demandas ambientais, quer por vontade própria ou por obrigação para atender leis, portarias, resoluções ou regulamentos governamentais, quer informar isso aos consumidores de seus produtos. E nada melhor do que essas informações estarem bem visíveis no rótulo do produto. E pedimos ainda para a colunista Maria Luísa explicar aos ouvintes quais são os tipos de demandas ambientais a serem comunicadas nos produtos de papel e quais os desafios desta comunicação. São diversos os tipos de demandas ambientais e diferentes os requisitos de atendimento para cada uma delas. Ainda, para cada tipo de demanda, há símbolos relacionados. Assim, um fabricante que atende a todos os requisitos de uma certa demanda pode usar seu símbolo na embalagem do seu produto. Geralmente, esses símbolos são conhecidos e bem divulgados. Deste modo, um comprador, ao ver um dado símbolo em um rótulo, tem condições de saber do que se trata. Como há hoje uma profusão de símbolos e selos relacionados a demandas ambientais, um grande desafio ao fabricante escolher que demanda deve atender, ou no caso de atender a todas elas, qual símbolo colocar no rótulo para que esse não fique visivelmente poluído. O melhor é considerar o público a que se destina o produto e os símbolos que farão a diferença na decisão da compra, pois, como já mencionei, hoje se tem uma população mais consciente em relação às questões ambientais. Convido vocês a ler a coluna Zé Passel deste mês, que traz exemplos interessantes sobre esse tema. Muito obrigada, Maria Luísa, pela sua participação em nosso Papel em Minutos de setembro e por tantas informações relevantes trazidas por você aos ouvintes que podem ler o seu artigo completo nas edições impressas da O Papel distribuídas durante o ABTCP 2024 ou acessar newspulpaper.com na área de colunistas para acompanhar essa e demais colunas assinadas e publicadas na revista O Papel mensalmente. E desta forma, Patrícia, com os destaques destes temas trazidos pelos nossos colunistas participantes deste programa, convidamos nossos ouvintes a buscarem mais conteúdos dos nossos especialistas em carreiras, gestão
e muitos outros assuntos sobre mercado e tecnologia disponíveis nas edições da Revista O Papel. E assim encerramos este segundo bloco do nosso podcast. Este nosso terceiro e último bloco deste Papel em Minutos de setembro tem participação especial do autor principal do artigo técnico publicado nesta edição. Ele é Dalton Long Jr., professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que desenvolveu a pesquisa sobre a amostragem das fibras para a caracterização da madeira com base no erro amostral. Além desta participação especial com destaque para o artigo técnico da O Papel de Setembro, neste terceiro bloco falaremos sobre a reportagem institucional da Universidade Setorial ABTCP. Faremos nossos agradecimentos aos anunciantes e a nossa chamada de pauta para o papel de outubro. Começamos então convidando o professor Dalton para falar aos ouvintes sobre o seu trabalho técnico publicado nesta O Papel de Setembro. Olá, Patrícia e ouvintes do podcast O Papel em Minutos. Venho falar um pouquinho sobre um artigo que nós publicamos sobre a avaliação das dimensões das fibras da madeira, utilizando o erro amostral. É uma ideia de alteração da norma ou de reflexão sobre a norma que determina um número constante de fibras, aproximadamente 100, 200 fibras, que devem ser medidas para a caracterização de povoamentos. E a nossa ideia é que essa quantidade de fibras a ser medidas possa ser alterada em função da heterogeneidade dos plantios. O que isso significa? Que quando nós temos plantios mais heterogêneos, que mesmo plantado com um clone ou plantado numa condição mais restrita, às vezes, devido ao crescimento, fatores climáticos e de solo, esses plantios podem crescer com diferenças. E se essas diferenças forem observadas na madeira, a quantidade de fibras a ser medidas tem que ser maior, para poder representar melhor o plantio. Por outro lado, quando essas árvores crescem em condições mais homogêneas e em condições mais iguais, talvez não seja necessário medir tantas fibras. Então, o nosso artigo ele traz essa reflexão sobre a necessidade de se amostrar um número fixo de fibras ou que esse número possa variar em função da variabilidade da madeira. Uma outra reflexão que o artigo traz é sobre a dimensão da fibra, comprimento, largura e espessura de parede. Por quê? Quanto menor for a dimensão, geralmente a variação aumenta também, inclusive, ao erro de amostragem. Então, por exemplo, medir comprimento é muito mais simples do ponto de vista de você pegar ali com mais certeza a dimensão do que uma largura de fibra. Então, a gente acaba percebendo nos trabalhos que os erros associados à largura de fibra são maiores do que os erros associados a comprimento. E isso também impacta no número de fibras. Então, há de se considerar também qual a real importância da largura e da parede. Nós sabemos, como engenheiros, que todas as dimensões das fibras são importantes, mas de se avaliar com mais cautela a real necessidade dessas análises. Está certo, Dalton. E você pode comentar também sobre quais são os ganhos que a sua pesquisa traz às indústrias do setor de base florestal? Sobre as vantagens ou os ganhos para a indústria, eu acredito que é a questão do tempo de análise ou de resposta e os custos associados. Sabemos que esses tipos de análises, eles envolvem tecnologia e envolvem tempo para que pesquisadores ou profissionais possam analisar essas dimensões. E também sabemos que as áreas plantadas estão crescendo, não só em quantidade, mas também em locais diferentes. Então, nós temos hoje plantios florestais de eucalipto sendo implantados em locais que antes não tínhamos. Então, esse acompanhamento anatômico das fibras ele é muito importante, tanto em termos de conhecimento pelos novos plantios, como para o acompanhamento da homogeneidade de como essas árvores estão crescendo, em termos de qualidade. Então, a anatomia ela é importante e as dimensões das fibras também. E você poder otimizar a quantidade de fibras que você vai medir em função da variabilidade interna da árvore é um ganho significativo no tempo de resposta da informação e no custo, uma vez que medir muitas fibras para uma informação que não varia não tem necessidade, enquanto plantios heterogêneos vão demandar maiores quantidades de análise e essas respostas para plantios heterogêneos talvez sejam mais significativos do que em plantios homogêneos. Então eu espero que vocês gostem aí do artigo e que esse artigo possa refletir, e quem sabe no futuro ser uma alteração para as normas de medição de fibras.
Nossos agradecimentos ao professor Dalton Long Jr., da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E convidamos os ouvintes à leitura do artigo técnico completo, disponível nas versões português e inglês em opapeldigital.org.br ou no nosso portal de notícias, na área de artigos técnicos no newspulpaper.com. Excelente dica de leitura, Thaís. E agora, o destaque é a reportagem institucional sobre a parceria da Universidade Setorial ABTCP com a Suzano, para trazer ao programa de formação Boinas Verdes da empresa um curso de pós-graduação em recuperação e utilidades. O conteúdo programático é diferenciado, estruturado em uma trilha de aprendizagem com enfoque em liderança, e foi desenvolvido para promover uma capacitação técnica de alto nível dos colaboradores da Suzano. O lançamento oficial do programa ocorreu em 26 de agosto, na sede da BTCP, no Itaim Bibi, em São Paulo, e contou com a participação dos gestores da companhia, futuros alunos e da equipe da Universidade Setorial ABTCP. Convido nossos ouvintes a acessarem o site opapeldigital.org.br ou newspulpaper.com para conferir a reportagem institucional completa e saber mais sobre essa iniciativa de sucesso da Universidade Setorial ABTCP e da Suzano. E chegou a hora mais esperada deste programa, a dos nossos agradecimentos às empresas apoiadoras da circulação mensal impressa da O Papel de Setembro. E quem são elas, Thaís? Patrícia, este mês a lista é grande, pois a edição é especial e com circulação no ABTCP 2024, incluindo assim 14 anunciantes. Dentre eles estão a Andritz, Contec, Copapa, Eldorado e Enche Paper Engenharia e Consultoria. Temos também conosco, nesta Papel de Setembro, a MAN Energy, a MWN, a Schweitzer Maldwich do Brasil, SWM, resumidamente falando, além da Sindus Andritz, a Solenes Especialidades Químicas e a Triniton Engenharia e Equipamentos Industriais. E a Valmet, a Veolia e a Voith Paper. A todas essas empresas, desejamos muito sucesso em seus negócios e especialmente durante a Expo ABTCP, aqueles que são expositores. E deixaremos a vocês, caras e caros ouvintes, a nossa chamada de capa da próxima Papel, a de outubro, que será sobre a cobertura completa do ABTCP 2024, 56º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel. Ou seja, Patrícia, será imperdível. Portanto, aguardem, reservem seus espaços publicitários e, desde já, deixamos o convite aos ouvintes para acessarem o portal newspulpaper.com, que trará diariamente destaques em vídeos, áudios e textos de toda a cobertura editorial que a nossa equipe fará do ABTCP 2024. E ainda com a novidade em nosso portal, Thaís, da galeria de fotos logo na homepage, para que quem estiver no evento possa se encontrar neste espaço e compartilhar imagens com seus amigos e demais profissionais do setor. E desejando a todas, todos e todas um excelente evento e leitura da nossa edição da O Papel de Setembro e do Guia ABTCP de Fabricantes e Fornecedores 2024-2025, vamos encerrar este programa. Grande abraço a vocês e até a próxima edição.